Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao conceito de adição e as propriedades da adição. Então, a próxima propriedade que nós temos aqui para apresentar para vocês é uma propriedade chamada de elemento neutro. O que seria o elemento neutro? Então, quando você tem uma adição, onde uma das parcelas é o número zero, ou seja, você tem uma adição onde uma das parcelas é o número zero, vírgula, o resultado é o número que somou com o zero. Isso parece bem óbvio, né? Então vou apresentar para vocês aqui um exemplo. Então, por exemplo, você tem uma adição 2 mais 0, o resultado é 2. Ou seja, primeira parcela, segunda parcela. E o 2, resultado. Tá ok? Então, se você observar bem, a adição, como eu falei, onde uma das parcelas é o número zero, o resultado é o número que somou com zero. Então, o resultado é 2. Tá ok? Outro exemplo. Exemplo 2. 2 mais 3 é igual a 5. Certo? Se você observar bem, aqui nesse somatório você tem a parcela 2, a parcela 3 e o resultado 5. Só que eu posso representar esse somatório aqui dessa maneira também. 2 mais 3 mais 0 igual a 5. Então, se você observar bem, você tem uma parcela, duas parcelas, três parcelas. Certo? Então, você observa que duas dessas três parcelas são diferentes de zero. O 2 e o 3. E uma é igual a zero. Então, quando você somar esses valores, o resultado vai ser igual a 5, que é justamente o resultado caso você somasse apenas 2 mais 3. Mas o que isso significa? Isso significa que num somatório, quando você tem dois números, e o somatório desses dois números dá um resultado diferente de zero, significa que
esse somatório ele pode também ter sido somado com zero. Então a gente pode nessa situação aqui, esconder o zero, entendeu? A gente pode suprimir o zero do somatório. Porque, como vocês observam, 2 mais 3 é 5. Então, eu não precisava representar o zero. Eu não preciso representar o zero aqui. Então, o zero, ele é elemento neutro. Tá ok? O zero é elemento neutro. Uma outra propriedade da adição é a propriedade chamada fechamento. Outra propriedade chamada fechamento. O que é a propriedade fechamento? O que é a propriedade fechamento? A propriedade fechamento é quando você tem a soma. Deixa eu ajeitar aqui. Quando você tem a soma de dois números naturais, certo? A soma de dois números naturais, você terá como resultado, ou seja, quando você soma dois números naturais, o resultado tem, ajeitar aqui, o resultado tem que ser natural. Certo? Então, o que isso quer representar para a gente? O que isso representa para a gente? Então, quando você tem, no caso, você tem aqui a reta dos naturais. Você tem a reta dos naturais. Certo? Então, como eu estava dizendo, quando você tem a reta dos naturais e você tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente até mais infinito, o que acontece? A propriedade do fechamento para, no caso, números naturais, nós temos o seguinte. Se você soma 1 mais 2, que é o natural, e 2 também é o natural, o resultado, ele tem que ser o natural. Tá ok? Outro exemplo. Você soma 0 mais 5. Ou seja, a parcela, no caso, a primeira parcela, que é o 0, é natural. A segunda parcela, que é o 5, é natural. E o resultado tem que ser natural. Então, a propriedade do fechamento, ela está relacionada aos números naturais justamente porque, independente do sentido que você toma, no caso, no sentido da esquerda para direita,
a soma de naturais tem como resultado naturais. Assim como se você fizer o somatório da direita para esquerda, é a mesma situação. Tá ok, pessoal? O que devemos saber agora? Outra coisa que devemos saber sobre a adição é a simbologia. Simbologia. E o que diz a simbologia? A simbologia, a gente sabe que para a adição a gente tem parcelas e resultado. E a simbologia da adição é esse sinal aqui. Só que podemos também, em simbologia, apresentar a letra sigma. E o que é a letra sigma? O que é a letra sigma? A letra sigma é a representação de somatório. Então, essa letra aqui, ó, essa letra aqui, ela representa somatório. Certo? Ah, mas isso aqui eu nunca vi para adição. Pois é. Justamente a falta de você observar isso em séries iniciais torna difícil você entender esse somatório no ensino médio, no nível superior. Então, o que acontece? O que é o somatório? O somatório, ele é como se fosse um resumo de uma grande sentença matemática da adição. Tá ok, pessoal? Então, o somatório, a representação dele é essa. Certo? Então, quando você soma vários números, então o que você vai ter? Você vai ter o símbolo de somatório, certo? Aqui é a quantidade, esse N aqui representa a quantidade de números somados, números somados, certo? E aqui embaixo, I igual a um N, esse I igual a N significa cada elemento desse somatório. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter o seguinte, você vai ter o somatório de um elemento x, xi igual a x m mais x m mais 1 mais x m mais 2 e assim sucessivamente até o x n, que é o último número. Tá ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre adição. Pessoal, se gostaram do vídeo,
dê um like e compartilhe com seus amigos para aumentar a relevância do canal, tá ok?